Você sabia que as palavras cinema e cinemática têm a mesma raiz de origem de uma palavra grega que significa movimento? Pois um filme nada mais é do que uma sequência de imagens em movimento. E toda vez que quisermos saber como o corpo está se movendo, nós fazemos o uso de um dos ramos da mecânica, que é a cinemática. Então, se você não sabe nada de cinemática e quer aprender do zero de uma forma leve e prática, fica comigo que eu te mostro depois da vinheta. Olá, queridos estudantes, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal Cientista Criativa. Eu sou a professora Rose e nesta aula eu vou fazer uma introdução ao estudo da cinemática, que é o estudo dos movimentos. Então, vamos ver aqui um caso específico de movimento, que é o movimento unidimensional, ou seja, o movimento que acontece em apenas uma dimensão. Existe também o estudo de movimentos de duas ou três dimensões, mas vamos deixar isso em uma outra aula, ok? Então vamos analisar agora algumas propriedades do movimento unidimensional. Então, a primeira delas é que esse movimento unidimensional, ele ocorre em linha reta, e essa linha reta ela pode ser horizontal, vertical ou inclinada, não importa, desde que seja um movimento em linha reta, ok? Uma segunda coisa que vamos considerar aqui é apenas o movimento em si e suas mudanças, ou seja, se um corpo está indo muito rápido, muito devagar, se ele mudou de direção, se mudou, essa mudança ela foi muito brusca ou não, certo? Então, não vamos considerar as origens desse movimento, ou seja, as forças que causaram esse movimento. Isso aí faz parte de um outro campo da mecânica, que se chama dinâmica, que também podemos estudar isso em outra aula. E uma terceira e última coisa é que os objetos estudados aqui, eles são considerados pequenos pontos, objetos pontuais. Como assim? Por exemplo, no sistema de referência Sol-Terra, a Terra ela pode ser considerada um pequeno ponto diante do imenso tamanho do Sol, mas no sistema Terra-Lua, a Terra ela não pode ter suas dimensões desprezadas. Um carro, por exemplo, ele pode ser considerado um ponto dentro das rodovias do território brasileiro, mas dentro da sua garagem ou em uma vaga de estacionamento, suas dimensões elas são consideráveis, elas não podem ser desprezadas. Uma formiga nessa sua mesma garagem, ela pode ser considerada um pequeno pontinho, mas em relação a um pequeno grão de açúcar, o tamanho dessa formiga também não pode ser desprezada. Então, entende que, dependendo do referencial, um mesmo objeto, um mesmo corpo, ele pode ser considerado um ponto ou não, porque vai depender do referencial em que vamos estar adotando. Então, para o nosso estudo, os objetos, eles vão ser considerados pequenos pontos diante do referencial que vamos adotar aqui, ok? Vamos agora ver algumas grandezas fundamentais da cinemática. Vamos começar pela posição e deslocamento. Então, toda vez que quisermos saber a localização de um corpo, basta determinar a posição dela em relação ao ponto de referência. Então, por exemplo, vamos supor que você queira saber onde é que fica um bairro em relação à cidade do Recife. Então, consideramos o ponto de partida ou ponto de origem uma praça histórica da cidade chamada Praça do Rio Branco, que é também conhecida como Marco Zero do Recife. Então, é nessa praça que se encontra o 0 quilômetro das estradas de Pernambuco. Então, se eu quiser saber um bairro, um ponto comercial, ou a localização do seu veículo, ou até outra cidade fora do estado, basta eu pegar como referência a esse marco zero, certo? Então, a partir dele é que eu posso contar
a posição em quilômetros para saber a distância em relação a esse ponto. Então, pegando essa mesma ideia, nesse sistema de referência que eu tenho aqui, que eu chamei de eixo X em metros, meu marco zero, ou meu ponto de origem, como eu chamei aqui, vai ser o 0 metro, certo? Todas as posições que ficam à direita desse meu eixo, elas são posições positivas, e à esquerda, ou seja, antes, né, vão ser posições negativas. Então, por exemplo, se eu tenho uma partícula que ela está representada por essa bola rosa aqui, e ela está na posição menos 1 metro, certo? Então, isso aqui é a posição dela em relação ao meu ponto de origem. Então, ela está a menos 1 metro do ponto de origem. E ela vai se mover para o ponto número 3 positivo, certo? Quando não tem o sinal na frente, vocês podem considerar que é positivo, tá? Que a gente pode escrever ou não o sinal, né, de adição. Então, ele vai se movimentar, ele está indicando que ele vai se movimentar para a posição número 3 metros. Então, eu posso dizer que esse corpo ele está fazendo um movimento no sentido positivo desse meu eixo de referência. Já aqui eu tenho uma outra partícula, representada por essa bola em azul, certo? Em que ela está na posição 3 metros, ok? Desse meu sistema, ou seja, ela está a 3 metros do meu ponto de origem, ou do meu marco zero, e ela vai se mover até a posição 1 metro, certo? Desse meu eixo. Então, ela está, nesse caso, executando movimento no sentido negativo, ok? Então, essa mudança de posição de um para outro é o que chamamos de deslocamento, certo? Então, deslocamento é essa mudança de posição. Ou também variação da posição. Esse símbolo que vocês estão vendo aqui, que parece um triângulo, na verdade é uma letra grega maiúscula e ela significa variação, certo? Então, ela é colocada na frente de uma grandeza para indicar variação. Então, aqui eu tenho uma variação da posição, e variação é sempre o valor final menos inicial dessa grandeza. Então, nesse caso, temos a posição final menos a posição inicial. Então, no caso da bola rosa, nós temos que a posição final dela vai ser 3 metros, ok? Que é onde ela vai chegar. Menos a posição inicial dela, que é onde ela está agora, que é menos 1 metro. Então, 3 menos 1 igual a 4 metros, ok? Então, para a bola azul, nós temos a posição final, ou seja, o deslocamento vai ser a posição final, que vai ser 1 metro, menos a posição inicial, que é a posição que ela está agora, 3 metros. Então, menos 3 é igual a menos 2 metros. Então, percebam que o sentido do movimento também nos dá o sinal do deslocamento, né? Porque a bola rosa, ela fez um movimento no sentido positivo, o seu deslocamento teve um resultado positivo. A bola azul fez um movimento no sentido negativo do eixo e o resultado do deslocamento deu negativo, certo? Então, isso é válido sempre, ok? Essa relação. Mas agora eu preciso alertar uma coisa para você, certo? Existe uma diferença entre deslocamento e distância percorrida, certo? Distância percorrida é o número de metros percorridos, nesse caso, né? Mas podia ser quilômetro, centímetro, enfim, depende do problema. Mas nesse caso aqui é metros. Então, é o número de metros percorridos efetivamente, sem se preocupar em que sentido está acontecendo esse movimento, certo? Então, vou dar mais um exemplo aqui para ficar mais claro. Então, vamos supor aqui que eu tenho esse outro eixo e eu tenho essa partícula aqui representada por essa bola amarela, em que ela vai se mover de menos 2
do eixo X até o ponto mais 2, só que no ponto positivo, né? Então, eu chamei de trajetória A esse movimento que ela está fazendo, né, para a direita. Mas quando ela chegar em 2, ela vai se movimentar de volta para o ponto onde ela partiu, certo? Ou seja, ela vai de mais 2 para menos 2, e que eu chamei de trajetória B. Então, nesse caso, qual seria a distância percorrida? Contando ida e volta da bola. Seria a distância que ela percorreu na trajetória A, mais a distância percorrida que ela teve, né, na trajetória B. Então, como a gente não precisa se preocupar com o sentido, então apenas o número é que a gente vai colocar, certo? No cálculo. Então, de menos 2 a 2 são 1, 2, 3, 4 metros. E de 2 a menos 2 também são os mesmos 4 metros. Então, basta somar a distância que ele percorreu de ida mais a de volta. Então, 4 mais 4 igual a 8 metros. Agora, se nessa mesma situação eu quisesse saber o deslocamento, né, que a mudança de posição X final, ou seja, a posição final menos a posição inicial, já teríamos um resultado diferente, certo? Isso se a gente contar que o percurso de ida e volta, certo? Então, vejam que a posição final vai ser igual à inicial, certo? Porque ela foi e voltou para o mesmo ponto. Então, seria menos 2, que é a posição final, menos 2, porque é a mesma posição, que é a posição inicial. Então, menos 2, aqui dá mais, né? Menos 2 mais 2 vai dar 0 metros, certo? Então, veja que é um caso, essa situação que eu mostrei agora, o deslocamento, ele é diferente de distância percorrida, certo? Então, são coisas diferentes. Vocês perceberam que deslocamento, a gente se preocupa com o sinal, não é? Isso porque o deslocamento é uma grandeza vetorial, certo? Ou seja, ela tem módulo, que é o número, e direção, que é dada pelo sinal que está na frente do número. E distância percorrida, vocês viram que a gente não se preocupa com o sinal. Isso quer dizer que ela é uma grandeza escalar, certo? Ela só está preocupada, então, apenas com o módulo, ou seja, com o número em si. Ela não está preocupada com o sentido, ok? Então, vejam que distância percorrida, ela está mais associada ao nosso dia a dia, certo? Até porque ninguém fala que fez uma caminhada de menos 2 quilômetros, não é verdade? Então, vamos lá. Vamos ver se você conseguiu assimilar os conhecimentos até agora. Eu vou passar um exercício aqui. Eu gostaria que você tentasse fazer. Então, eu tenho aqui 3 eixos, A, B e C. E em cada eixo eu tenho uma bola de bilhar. Você está vendo duas aqui, mas na verdade a bola de bilhar rosa significa a posição inicial da bola e a bola de bilhar amarela é a posição final da bola em cada situação, ok? É só para indicar as posições, mas é uma bola só. Então, eu quero que você me diga qual o valor do ΔX, ou deslocamento, ou variação de posição, tudo a mesma coisa, tá? E qual deles são negativas, né? Qual deles tem deslocamentos negativos. Então, eu proponho agora que você pause o vídeo, tente fazer sozinho, sozinha, e depois volta aqui para conferir comigo, ok? Então, vamos lá. Então, sabendo que o deslocamento ou a variação da posição ou ΔX, que é tudo igual, é igual a posição final menos a posição inicial, nós temos para a letra A o quê? A posição final, que vai ser dada pela bola amarela, é igual a 5, menos a posição inicial, que é dada pela bola rosa, que é menos 3. Então, 5 menos 3, aqui dá mais, né? 5 mais 3, 8. 8 metros, ok? Já para a letra B, nós temos menos 7 para a posição final, que é a bola amarelinha, menos 7, menos a posição
inicial, que é dada pela bola rosa, menos 3. Então, menos 7 menos 3, aqui vai dar menos com menos mais, menos 7 mais 3 igual a menos 4 metros, ok? E na letra C, a posição da bola final vai ser menos 3, menos a posição inicial da bola, que é a cor de rosa, 7. Então, menos 3, menos 7, então menos com menos mais, vai dar menos 10 metros, né? O sinal ainda fica negativo. Então, qual deles aqui temos deslocamentos negativos? Letra B e letra C, ok? Então, se eu tivesse perguntado a você apenas qual dessas situações tem deslocamentos negativos, sem precisar calcular nada, você conseguiria calcular? Você conseguiria saber? Sim, né? Porque eu tinha mostrado para você que o sentido do movimento vai dar o sinal do deslocamento. Então, na letra A, o sentido do movimento está sendo para a direita, certo? Ou seja, o movimento está sendo no sentido positivo, logo o deslocamento é positivo, que foi o que deu o resultado aqui, né? O mais 8. Já nas letras B e C, ambos estão se movimentando no sentido negativo. Logo, o resultado do deslocamento também tinha que dar negativo, que foi o que a gente acabou de encontrar, certo? Então, isso também é uma forma de analisar o deslocamento sem até precisar calcular, certo? Então, é uma análise muito útil. Mas agora, deixa eu te dizer uma coisa. Existe uma maneira bem melhor de a gente observar o movimento de um corpo, ou seja, determinar a posição, né, esse deslocamento, essa mudança de posição, muito melhor do que essa daqui que eu mostrei agora, certo? Que é através de um gráfico de X ou da posição em função do tempo, certo? Então, esse X, parêntese T, não é uma multiplicação, aqui só está indicando que a posição em função do tempo, certo? E é representado por esse gráfico aqui, semelhante a esse aqui que eu estou mostrando, certo? Onde a gente tem nesse eixo aqui vertical a posição em metros e no horizontal o tempo em segundos, certo? Então, além de saber a posição da partícula, nós podemos também fazer a análise e encontrar umas outras grandezas que são bastante importantes na cinemática, certo? Mas isso eu vou deixar para uma outra aula, tá certo? Então, deixa um like para eu saber se você gostou dessa aula. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até o fim e eu espero de coração que eu tenha te ajudado. Então, vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!